Políticas públicas para o desenvolvimento econômico. Segmento turismo. Disciplina Poder Local e Políticas Públicas. Professoras doutoras Débora Cavalcante e Regina Dulce. Roberto Costa Farias. Nossa primeira lâmina trata do descaso com a nossa cidade e da falta de planejamento. Ao mesmo tempo, a exacerbação do turismo de sol e mar. A origem do tempo livre na sociedade pós-industrial pode ter começado a dar vazão à atividade do turismo. No começo do século XX, em 1925, a Organização Mundial do Turismo começa a se estabelecer. Durante as décadas de 50, 60 e 70, se afirmam condições necessárias ao segmento. A Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, funda-se em 1991. Ainda em novembro de 1991, por iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República, através da Sudene e da Embratur, foi elaborado o Programa de Ação para o Desenvolvimento de Turismo no Nordeste, o PRODETUR. Em março de 1994, o presidente Itamar Franco, através da Portaria 130 do Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia, cria o Comitê Executivo do Programa Nacional de Municipalização do Turismo, PNMT. Em 1996, Fernando Henrique Cardoso cria o Plano Nacional do Turismo, PNT. Em 2003 é criado o Ministério do Turismo. E o Plano Nacional do Turismo, aplicado e atualizado entre 2003 e 2015. Nossas indagações tratam como são aplicadas políticas nacionais de turismo em Maceió, em que medidas tais políticas beneficiam a cidade, quais os índices, os níveis de priorização que são condicionados à construção das melhorias urbanas, como o desenvolvimento turístico molda o perfil urbano do destino Maceió. Conceituação. Vamos ver o que é política pública. Na verdade, são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Como se aplica? As políticas públicas afetam a todos os cidadãos de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social. Com a melhoria da democracia, as responsabilidades do representante popular se diversificaram. É comum dizer atualmente que sua função é promover o bem-estar da sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas de saúde, educação, meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e segurança. Ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como um todo, já que a vida é soberana. É a partir desse princípio que, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, o governo nas esferas federal, estadual e municipal se utilizam da política pública. No âmbito de Maceió, o turismo ainda não tem se traduzido como uma política pública que tem se estendido a todos os cantos da cidade. O turismo tão propalado como atividade que não polui, a nossa gastronomia, o patrimônio material e imaterial e a nossa cidade são objeto de mercadoria competitiva. O ciclo de políticas públicas, identificação do problema, inclusão na agenda pública, soluções, alternativas A, B, C, D e por aí vai, a decisão ou vontade política, planejamento e execução, quanto mais participação melhor, implementação da política pública, monitoramento, avaliação e os ciclos é retomado. A cidade de Maceió possui uma configuração que quase permite pensarmos que ela é uma ilha ou uma península, cercada de água por vários dos lados do Oceano Atlântico à Lagoa Mundaú. A orla marítima é contemplada com um excesso
de benefícios e atenções. É a vitrine da cidade, é a ilha de excelência. Entretanto, a parte da orla lagunar, que dá nome ao estado das Alagoas, não é beneficiada na mesma proporção. Inclusive, ela é até esquecida. Políticas públicas de todas as cores, bairros de todas as cores. Por que a prioridade se dá nesse trecho? Aspectos de modelos da competitividade relacionado com planejamento urbano, infraestrutura e serviços urbanos. Infraestrutura em geral, saúde, comunicação, transporte, energia, saneamento básico e segurança. Segundo a tabela do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, a imagem de Curitiba entre os residentes e visitantes de 2005 a 2010 é apontada sobre vários segmentos, do atendimento médico ao tráfego, da segurança pública às áreas verdes, da conservação do edifício à poluição do ar, e é percebida de maneira diferente pelos residentes e os visitantes. Com exceção do tráfego, todos os outros apresentam um crescendo. E o visitante sempre vê com olhos mais bonitos do que o residente. Deve ser por conta do delta tempo. O turismo ele deve levar à equidade social e à conservação ambiental, dentro de integração entre economia e ambiente, conservação e economia baseada na comunidade. Benefícios para a sociedade local, viabilidade de atividade local, preservação da biodiversidade. Quanto mais regionais, mais internacionais, no dizer de alguns pensadores. Segundo Fernandes, Domaresque e Gantara, a cidade configura-se como objeto de atração de pessoas e investimento. No contexto contemporâneo, este potencial de atratividade progressivamente é mensurado em uma escala global, ou seja, a opção por um destino de visitação ou aplicação de recursos que até recentemente se dava no âmbito de alguns poucos centros nacionais alcança agora um escopo planetário, competitivo. Sendo assim, o planejamento dos espaços urbanos deve levar em consideração aspectos tangíveis e intangíveis da cidade que está se organizando. É preciso compreender as pessoas que ali vivem e forma como que se relacionam elas e o espaço que ocupam. Como exemplo internacional, temos Inhambane, Moçambique, na África, no Oceano Índico, onde o plano estratégico de desenvolvimento do município entre 2009 e 2019, no espaço de 10 anos, contempla o turismo. As províncias de Moçambique encontram-se em Inhambane. Inhambane é como um estado e é dividido em distritos. Na nossa geopolítica seriam os municípios. É na cidade de Inhambane que está a Baía de Inhambane, com recursos paisagísticos e um potencial turístico muito grande. De vida dos animais, artesanato, passando por placas, patrimônio histórico, o folclore, aeroporto e resorts para turistas endinheirados. Os objetivos estratégicos foram traçados, algum como apoiar a criação de reservas marinhas, criar condições necessárias a fiscalizar a exploração do transporte, estabelecer parcerias com o setor privado, facilitar o aumento em 20 as instâncias turísticas, facilitar a formação de guias, cozinheiros, serventes de qualidade, através do apoio de recrutamento e identificação de candidatos com vista à prestação de serviço de qualidade, facilitar o estabelecimento de cursos por parte das organizações. Nada mais é do que capacitação. 15 pontos foram elencados para que fosse desenvolvido nesse espaço de 10 anos. Entretanto, os parceiros não cumpriram com o prazo pensado. E nós temos um lugar paradisíaco com problemas de abastecimento d'água. Habitabilidade, a tipologia do local em ilhas de excelência
enquanto a habitação é coberta local, feita de taipa e coberta com telha sem o condicionante térmico necessário. Escolaridade: enquanto decks recebem turistas endinheirados, o conhecimento é transmitido de forma precária. A economia: a cidade roda, mas a cidade informal também precisa rodar. A comunicação: você tem a universidade e você tem o cinema como principal atrativo para a cidade. Produtividade do mercado e das feiras livres ocupando as ruas da cidade. A urbanização não é bem definida. A identidade local e o capital internacional. Desta forma, o município de Inhambane, por suas características físicas ou bióticas e pelo seu contexto histórico, possui potencial para o desenvolvimento da atividade turística. A política pública de desenvolvimento municipal na abordagem específica sobre o setor do turismo não atingiu os resultados almejados. A não definição dessa atividade como prioritária para o desenvolvimento local do município pelos gestores públicos e demais agentes de desenvolvimento, associada à reduzida capacidade de recurso financeiro e fraca articulação com parceiros de execução das ações, constituem desafios que devem ser superados. A definição e execução de políticas públicas em tempo útil para o setor do turismo, dado o potencial existente e o impacto positivo que se poderá gerar se os gestores públicos e privados priorizarem o turismo como atividade central para garantir a melhoria de qualidade de vida das comunidades e investidores, de forma específica, e do desenvolvimento urbano e ambiental no geral. Numa perspectiva geral, estudos mais específicos de cada indicador meta podem ser desenvolvidos em pesquisas futuras e as recomendações arroladas podem servir para a concepção de novas propostas de políticas públicas que sejam, já na sua concepção, mais pragmática na definição de ações e atividades que sejam eficazes e eficientes para garantir o real desenvolvimento de determinado território turístico. Em outras palavras, as metas têm que ser estabelecidas de maneira a serem realizadas no espaço de tempo e na medida em que se propõe a continuidade das ações. Muito obrigado.